Pronto, gravação iniciada. Como procedemos na semana passada, eu vou já iniciar, e aí quem for chegando vai acompanhando como puder. É, Como eu expliquei na semana passada, eu peço sempre que quando vocês forem falar, quiserem tirar alguma dúvida, levantem a mãozinha só para eu me situar, que alguém quer falar, tá certo? Mas fiquem bem à vontade. Nós vamos ter aí uma hora para tentar construir o gráfico do desejo juntos. Caso nós não consigamos, a gente tenta em outro momento, de repente eu proponho segunda parte desse encontro, mas a ideia é que vocês também acompanhem de certa forma. Eu vou tentar ser o mais esmiuçado, principalmente em face daqueles que estão se iniciando na psicanálise lacaniana. Mas tem algumas coisas que, de fato, não tem como esmiuçar mais do que já está. Então, nisso, vocês vão precisar se haver e, de repente, mandar uma mensagem, fazer outros cursos e outras leituras que eu também vou indicar, mas eu vou estar aqui disposto a tentar acompanhá-los nessa construção do gráfico do desejo. A intenção não é esgotar o gráfico do desejo, porque seria impossível numa aula de uma hora, mas de provocar em vocês o desejo e a vontade de saber mais um pouco sobre Lacan. Eu peço que, se puderem, abram as câmeras para que eu entenda que eu não estou sozinho. Eu sei que eu estou vendo a Aline, Carolina, Beatriz, Tiago, Tatiana agora, Bruna, Aline. Estou vendo essas pessoas e peço que os demais, se possível, abram. É, mas eu vou começar desde já colocando para vocês qual seria e qual é a utilidade do gráfico do desejo para a psicanálise lacaniana. Vale lembrar, antes de tudo, que muitas coisas Lacan, como já é sabido, pega da física, pega da matemática, pega da topologia e constrói algo que é só seu. Ele diz que o único conceito que ele criou, que é de autoria dele unicamente, é o objeto A. Então, imagine que num ensino de quase 40, 50 anos, um único conceito Lacan cria, que é o gráfico, que é o objeto A. E, consequentemente, o grafo do desejo também é uma criação de Lacan, só que, obviamente, utilizando recursos da topologia. De início, eu vou citar a referência bibliográfica que eu vou utilizar ao longo dessa aula. Eu não preparei um material visual, porque eu queria ter esse contato com vocês, vê-los também. Então, eu vou usar a lousa para construir, então, nesse sentido, fiquem tranquilos. Eu estou utilizando como referência bibliográfica, obviamente, que o Lacan, o Seminário 5, As Formações do Inconsciente. Lacan começa a construir o grafo do desejo no Seminário 5. O Seminário 6, O Desejo e a Sua Interpretação. Eu diria que Lacan começa a construir o grafo do desejo no Seminário 5, continua no Seminário 6 e termina a construção do grafo do desejo no texto que está nos escritos, intitulado de Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Repetindo, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Esse é o texto em que Lacan conclui o grafo do desejo. Eu também estou utilizando como comentador principal, assim, particularmente quem eu confio, dois livros do Alfredo Einstein, Modelos, Esquemas e Grafos no Ensino de Lacan. Esse livro é maravilhoso porque tem bases epistemológicas da construção do ensino do Lacan. Então, quem puder comprar, compre, vale muito a pena. E um curso que o Alfredo Einstein ministrou do Grafo do Desejo. O título do livro é O Grafo do Desejo. Todos os dois da editora Toro. Então, eu indico demais. Esse livro aqui é extremamente didático, porque são cursos, aulas que o Alfredo ministra
e que são transcritas. Depois eu vou enviar para vocês, além dessa referência, as fotos e as referências dos livros, vou enviar também aqui quem eu estou referenciando muito esses dias, de quem eu sou fã de carteirinha, que é a Michelle Romão Faria. Ela tem duas aulas no YouTube, a introdução do gráfico do desejo e sobre o gráfico do desejo relacionando com a transferência. Também, além desses dois vídeos que está no canal dela, de repente vocês já podem acessar aí, e quem quiser compartilhar no meu grupo, fique à vontade. Além dela, eu também indico uma aula que o Daniel Omar tem no YouTube, também sobre o gráfico do desejo, pelo Instituto ESP, Daniel Omar Pérez, alguma coisa do tipo. Tem no YouTube também gratuitamente. Então, três aulas para vocês entenderem melhor o gráfico do desejo. Então, todo esse encontro eu construí a partir das minhas leituras, que eu já havia feito do seminário 5, 6 e da leitura da subversão do sujeito, e dessas duas leituras do livro do Alfred Einstein e ainda fazendo pontes com as aulas da Michelle e do Daniel. Então, de repente, vocês vão ver um resumão aqui de todas essas referências. Então, vocês já estão devidamente referenciados. Eu quero iniciar com uma citação do livro do Alfred Einstein, que se chama Modelos, Esquemas e Gráficos do Ensino de Lacan, onde Alfredo pergunta: chegados a esse ponto, podemos fazer a primeira pergunta sobre o grafo do desejo, da relação com as noções psicanalíticas que ele permite articular. Por que é que o grafo do desejo é somente do desejo, quando também situa e articula a pulsão, o fantasma, o sintoma e etc. Então, é uma pergunta pela qual eu quero partir esse nosso encontro de hoje, que o Alfredo Einstein faz, depois ele responde. E, para mim, né, pegando toda essa construção bibliográfica que eu fiz para trazer para vocês, o grafo do desejo é do desejo porque a principal intenção do grafo do desejo é relacionar o sujeito com o significante. Essa é a principal intenção do grafo do desejo: relacionar o sujeito com o significante. Lembrando toda aquela história que nós já construímos, ou que a maioria de vocês já sabem, que Lacan coloca no Seminário 5. Inclusive, eu quero fazer uma sobreindicação do Seminário 5. Para quem tem curiosidade, para quem deseja saber mais um pouco sobre a introdução da linguística no ensino de Lacan, o Seminário 5 é uma joia nesse sentido. Porque é quando Lacan articula o ensino dele aos três textos principais sobre o inconsciente na teoria de Freud, que são Psicopatologia da Vida Cotidiana, a Interpretação dos Sonhos e o Xiste e sua relação com o inconsciente. Lacan diz que esses três textos do Freud são os textos mor sobre o inconsciente. E um outro texto que Lacan cita no Seminário 5, e que eu considero um texto extremamente relevante de Freud, é sobre as afasias, que é um texto que é pouco conhecido, pouco citado e quase nunca lido por nós, sobre as afasias, que é do Freud. Então, para quem quer saber um pouco mais da incisão da linguística no ensino de Lacan, o Seminário 5 é crucial para entender isso. Voltando à ideia do grafo do desejo. Se nós fôssemos perguntar, ou se eu lhes perguntasse, o que é o desejo para a psicanálise, certamente a maioria de vocês iria poetizar, iria falar poeticamente sobre o que é o desejo. Ah, o desejo é filho da falta. Ah, o desejo se sustenta na falta. Ah, o desejo é o desejo de continuar desejando.
Mas eu diria, e isso é a minha opinião a partir das minhas leituras, que Lacan tem uma resposta para essa pergunta, e é uma resposta muito clara e direta. O que é o desejo para a psicanálise lacaniana? O desejo para a psicanálise lacaniana é uma estrutura. E é uma estrutura chamada grafo do desejo. Então, o desejo para a psicanálise lacaniana é uma estrutura, que é essa que nós vamos e já estamos tocando desde então. Então, toda essa poesia criada em torno do grafo do desejo, ou melhor, do desejo para a psicanálise, ela é muito freudiana, porque ainda nesse livro, o Alfredo Einstein, ele relaciona uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o grafo do desejo é o grafo do desejo, porque sua estrutura topológica fundamental consiste em ser constituída ao redor de um furo. E Lacan, desde o começo do seu ensino, nunca deixou de destacar que o desejo, tal como se depreende nas elaborações freudianas, não é uma relação ao objeto, mas uma relação à falta. Toda essa construção que a gente faz, do desejo que é filho da falta, do desejo que é o desejo de alguma coisa, do desejo que a gente fala muito assim, o desejo é o que movimenta, é o que impulsiona. O desejo para Lacan não é nada disso. Isso é o desejo para Freud. Em Freud, o desejo tem uma intrínseca ligação com o objeto perdido, com o das-Ding, com a coisa. Então, em Freud, o desejo ele depende de um objeto, da presença de um objeto. Enquanto em Lacan, é preciso que haja a ausência do objeto para que se haja desejo. E aí nós temos uma sub-resposta lacaniana à pergunta: o que é o desejo? O desejo para Lacan é uma pergunta sem resposta. Se essa pergunta ela for respondida, ela deixa de ser desejo. E aí nós vamos mais à frente para podermos entender melhor. Eu vou abrir aqui a lousa e, como eu disse para vocês, eu lhes indico papel e lápis, porque particularmente é assim que eu aprendo. Na construção do grafo do desejo, Lacan se utiliza de vértices e tem uma outra palavrinha que eu acabei, estava lembrando, esqueci agora. Vértices e pontos. E o grafo do desejo é um dos grafos lacanianos que não se tem ponto final, que é um ponto de ligação. Como, por exemplo, o toro, não sei se vocês já viram a figura do toro, que é um círculozinho com alguns arames e no meio tem um furo. Lacan constrói a figura topológica do toro de forma arredondada e tem um ponto de basta que é o ponto de ligação. E ele coloca que só há falta porque há ligação. Mas aí nós podemos ver isso também em um outro momento para ver as figuras topológicas no geral. Vamos ficar por hora com o grafo do desejo. Essa primeira parte do grafo que é construída por Lacan no Seminário 5, deixa eu só comentar aqui. Ele chama essa primeira parte do grafo do desejo de célula mínima da constituição do sujeito. Esse primeiro andar. Um outro detalhe, o grafo do desejo, ele é construído em dois andares ou dois patamares, como vocês queiram chamar. Então, essa primeira parte, aqui tem uma figura do delta, que é um triângulo de cabeça para cima, e aqui tem um triângulo de cabeça para baixo, que finaliza o arco. Esse delta, que é um triângulo de cabeça para baixo,
ele significa o ser de necessidade, que é como o sujeito ele nasce. Ele nasce exclusivamente sendo um ser de necessidade. Como Lacan coloca em dado momento do seu ensino, que o sujeito, a pessoa, ela nasce um bolo de carne. Então, essa figura, né, esse delta inicial aqui, que é esse triângulo, é a representação do ser de necessidade, que necessariamente ainda não é o sujeito. Vale lembrar isso. O sujeito, ele só aparece quando inscrito no campo da linguagem. Essa linha que corta esse primeiro arco do grafo do desejo, Lacan chama ela de linguagem. Por isso que ela corta o primeiro arco do grafo do desejo. Eu não estou vendo vocês, então se precisarem falar, mais uma vez levantem a mão, tá certo? Porque eu não os vejo, para que a lousa apareça para vocês. Na ponta, aqui o ser de necessidade, o arco que dá essa volta. Nessa outra ponta do primeiro andar do grafo, a gente tem aquilo que Lacan usa muito ao longo do seu ensino, que é o S barrado, que é o sujeito. Sujeito. Justamente, se aí nós temos uma outra pergunta que é muito comum na psicanálise lacaniana e além dela. O que é o sujeito para a psicanálise? Essa resposta Lacan também nos responde. O sujeito para a psicanálise é efeito de linguagem. Então, vou até anotar aqui que isso é uma pergunta, uma resposta muito interessante. O sujeito, eu gosto de escrever assim, efeito da linguagem, porque aponta para que é feito e efeito, como se fosse uma consequência. Lembrando que esse primeiro patamar, esse primeiro andar do grafo do desejo, Lacan nomeia de célula mínima da constituição do sujeito. Constituição. Então, esse primeiro patamar, e a gente vai construindo por parte, tá? Para não ficar atrapalhado. Então, isso aqui é a base para o grafo do desejo, que inicialmente vocês conseguem encontrar essa primeira base para o grafo do desejo no seminário 5, que é quando Lacan começa a construir o grafo do desejo. E aí Lacan coloca nessa primeira parte, que é a parte mais importante, por assim dizer, ele complementa, né, de certa forma, ao longo do seminário 6, trocando de posição. Então, penso que vocês já escreveram essa parte aqui, eu vou apagar para reescrever e vocês poderem entender como é que Lacan constrói o grafo do desejo. Então, aquela é a célula mínima, colocada no seminário 5. Ao longo do seminário 6, Lacan constrói o primeiro andar do grafo do desejo da seguinte forma. Aqui ele coloca o S barrado, que é o sujeito, como efeito da linguagem. Na outra ponta, ele coloca algo que a gente cita muito nas supervisões, que é o I de azão, o I maiúsculo, entre parênteses, o A, e esse I de azão significa o ideal do eu, que é algo que a gente cita muito na supervisão.
E aí, no final, eu explico bem direitinho para vocês o que ele quer dizer com toda essa construção. Do lado esquerdo, ele coloca um M, que é um M mais bonitinho, é porque o meu acho que está garranchado, que é o M de Moá, eu. Para quem não sabe, Moá é o eu. Ele coloca o M como o Moá. Do lado direito do grafo, ele coloca o I de Azinho e o A minúsculo, que não é o objeto A. Isso aqui é um A, tá? Um A minúsculo, é porque ficou feio. Isso aqui não é o objeto A. Isso aqui é o Azinho do Altri, que é, Pequeno outro. que é também colocado pelo, que é também colocado no esquema óptico. E aí eu vou explicar isso para vocês. É, Vou construir, daqui a pouco eu explico. Acima da vértice, da primeira vértice do primeiro patamar, ele coloca o A maiúsculo, que é o nosso querido e conhecido grande outro, que a gente também cita muito quando cita as figuras parentais. Do outro lado da vértice do primeiro andar do grafo, ele coloca o S e entre parênteses o A maiúsculo, que aqui ele dá um duplo significado para esse SA. Ele coloca o significado do outro, então esse SA ele tem um duplo significado no grafo do desejo. Significado do outro, significado do outro. Bastante, né? Oi, alguém falando? E também o sintoma. Então, a dupla explicação, ou melhor, o duplo significado que ele coloca nesse SA, primeiro, o significado do outro e o sintoma. Para quem não sabe, para quem ainda não entendeu nem se situou, o grafo do desejo, como eu já expliquei, tem em vista relacionar o sujeito com o significante. Mas aí você pode me perguntar, Humberto, qual é a utilidade do grafo do desejo na prática? E aí eu vou te responder com precisão. Primeiro, tem duas utilidades. Pensar a constituição do sujeito no campo da linguagem e a inscrição de casos clínicos. Então, o grafo do desejo é um excelente instrumento para escrever casos clínicos. De que forma? Imagina que o lado esquerdo do grafo, que aqui do meu lado esquerdo está o significado do outro, o moá e o ideal do eu. Do meu lado direito está o grande outro. Sim, aqui é o eu ideal. Eu já ia passando batido. Esse ideazinho é o eu ideal. E o sujeito barrado, que é o S barrado. Então, por exemplo, Lacan coloca o grande outro como o tesouro dos significantes. Como já, talvez em algum momento vocês já ouviram, o grande outro é igual ao tesouro dos significantes. Ou seja, sendo essa primeira parte, esse primeiro andar do grafo dos significantes, sendo essa primeira parte do grafo aquela que diz respeito à constituição do sujeito na linguagem, esse ser de necessidade, ele entra no mundo inicialmente 100% dependente do outro. Esse outro a mãe, esse outro o pai, esse outro a avó,
esse outro que ocupa a figura de um cuidador. Então, é desse outro, e é a partir desse outro, e é deste outro que o sujeito se constitui na linguagem. Então, por isso que inicialmente, lá naquele primeiro esquema que eu coloco para vocês, o S ele aparece do lado esquerdo do grafo, porque aparece como efeito da linguagem. Aqui, no primeiro momento, esse delta, que é esse triângulozinho, ele significa o ser de necessidade, e do lado esquerdo, o S barrado aparece somente após o cruzamento dessa primeira vértice. Deixa eu só mudar a cor aqui para ir explicando. Que é essa daqui. Essa vértice diz respeito à inscrição do sujeito no campo da linguagem. Entendam esse processo aqui, desse arco, como o trabalho do sujeito na inscrição no campo da linguagem. Esse atravessamento aqui, esse corte que é feito, é a barra sobre o S, que é uma operação que é feita pelo grande outro. Eu já falei em outros momentos que eu participo de um cartel sobre o corpo, e uma vez nós chegamos no seguinte questionamento: quem vem primeiro, o corpo ou a linguagem? E aí, inicialmente, nós respondemos, mas depois nós reconsideramos, porque a gente respondeu que vem primeiro a linguagem. A linguagem antecede ao corpo. Mas depois, com algumas pesquisas, nós reelaboramos essa resposta e entendemos que para Lacan nem vem primeiro o corpo, nem vem primeiro a linguagem. O que vem primeiro é a la língua, que é um conceito lacaniano constituído ao final do ensino dele. Escrevam esse conceito e guardem ele para não confundir aqui as bolas. Em outro momento, a gente fala de La Língua. Mas voltando, o significado do outro, que é essa tentativa feita pelo sujeito na ordem da especulação, por exemplo, trocando em miúdos. Vou trazer um caso que eu atendi, já não atendo mais, na época da psicologia escolar. Já citei esse caso também em outros encontros. Eu atendi um garotinho, os quais os pais estavam desesperados porque haviam montado uma poupança para que ele cursasse medicina. Então, o rapazinho tinha 9 anos de idade e os pais começaram a provocar, a instigar, para que ele criasse afeto e desejo pela medicina. E aí esses pais chegam desesperados, dizendo para mim que o curso de medicina deles já estavam pago, era uma instituição particular, então explica-se por que estava pago. É, E aí eles estavam desesperados porque a resposta do menino, quando o menino era indagado sobre o que queria ser, o menino respondia outra coisa que não era médico. E aí eu escuto os pais, escuto os professores e vou escutar depois o menino. E aí o menino chega na sala muito aberto, muito disposto para conversar, para interagir comigo. E no decorrer do primeiro encontro, ele mesmo começa a falar de profissões. E ele pergunta se nos brinquedos que eu tinha na sala, eu não tinha um caminhão. E aí eu pergunto para ele, mas por que um caminhão? E ele responde, porque quando eu crescer, eu quero ser caminhoneira. E a mãe estava desesperada, porque a resposta do filho era outra, né? Então, imagine aqui, nesse S barrado, esse menino, que eu vou dar o nome de Pedro. Então, Pedro nasceu numa família, ele era filho único. Pedro, filho único, filho
O pai era engenheiro e a mãe era enfermeira. Então, eu vou só colocar o aqui, engenheiro e enfermeira, e tinha o curso de medicina pago. Então, Pedro se depara com o eu ideal, que seria ser médico. E o grande outro, que são, nesse caso, os pais, que começam a dizer que ele teria que ser médico. Então, o pai e a mãe, frustradíssimos, em tempo de tirarem a própria vida, pai e mãe, mais medicina. Deixa eu ver aqui, mais medicina. Então, vejam que aqui as coisas já vão tomando sentido. O sujeito barrado, Pedro. O eu ideal, que seria ser médico. O grande outro, o pai e a mãe, e o tem que ser médico. Vale esse impositivo para nós entendermos as coisas, né? Entendermos o contexto. Do lado de cá, tem Pedro em conflito, né? O Moá, Pedro vem para a sessão, ou melhor, vem para a escuta psicológica com insônia e, quando consegue dormir, tem fortes pesadelos. E os pesadelos de Pedro são sempre com coisas que o devoram, tempestades, figuras sem forma. Então, Pedro, a mãe queixa-se desses pesadelos, Pedro começa a me contar e desenhar esses pesadelos. Então, tem um eu sofrendo, tem um Moá em sofrimento. Consequentemente, lá no futuro, Pedro vai se deparar com o ideal do eu, que, diferente do eu ideal para os pais, ele vai precisar em algum momento decidir o que quer fazer. Nesse momento, o ideal do eu de Pedro é ser caminhoneiro. Caminhoneiro. Eu falo a palavra porque senão eu erro, tá, minha gente? E escrevo a palavra errada. Então, o ideal do eu de Pedro, nesse instante, aos 9 anos de idade, é ser caminhoneiro. Então, Pedro traz o sofrimento, Pedro traz, já aos 9 anos, um pouco de confusão, porque os pais ficam nesse impositivo de você tem que ser médico, porque tudo. E aí, acreditem, pasme, eu não estou inventando. Isso é uma história que eu ouvi. Né? Aos 9 anos de idade, o menino tinha que dar uma resposta a a esses pais. Consequentemente, nós chegamos ao significado do outro, que é esse S de A entre parênteses, ou em algum momento Lacan reconsiderar isso como sintoma. Vamos entender como sintoma aquilo que Lacan explica como sendo uma fala amordaçada. Nesse instante, por mais que Pedro se posicione dizendo que não quer ser médico, quer ser caminhoneiro, existe uma contraposição. A mãe que repreende, o pai que diz que ele não deve dizer porque ele não vai ser caminhoneiro. Então, consequentemente, aqui temos uma fala amordaçada. Pedro ainda não consegue dizer da própria vontade. Então, aqui temos o primeiro andar do grafo do desejo, ao qual nós conseguimos olhar a constituição do sujeito na linguagem. O sujeito que está alienado ao outro, o sujeito que está escravizado a um eu ideal, o sujeito que precisa lidar com o eu ideal e ideal do eu, e o sujeito que precisa lidar com o próprio sintoma que grita pelos poros do seu próprio corpo. Penso que vamos avançando e aí daqui a pouco eu tiro as dúvidas de vocês que de repente forem aparecendo. Se vocês, de repente, para quem já viu ou para quem ainda não viu, essa primeira parte aqui, essa primeira parte, deixa eu colocar, essa primeira parte do grafo do desejo, ela é o retrato do esquema óptico, do espelho de Lacan, lá do seminário 1, que é quando o olhar do outro, Lacan coloca dois espelhos, o olhar e o espelho côncavo, o significado do outro
e o grande outro como tesouro dos significantes. Então, Humberto, oi, eu posso entender o S de A como nome do pai? ainda não. Mas posteriormente sim, né? De repente, sim, mas ainda nesse primeiro momento do grafo, ainda não seria o nome do pai, porque o nome do pai, ele, ele não aparece ainda nesse momento do ensino do Lacan, ainda que tenha sido apresentado antes do seminário um. Porque o nome do pai, ele serve para enodar o noborromeano. O nome do pai é um quarto elo para o nó. Lacan coloca isso no cenário 23, que na falta de uma suplência ao enodamento borromeano está o nome do pai. É como se o nome do pai fosse não uma substituição, porque não é disso que se trata, também não é uma evolução. Mas o nome do pai, o significante do nome do pai está no lugar para Lacan, onde em Freud estaria o Édipo. Hum. Não sei se- Eu também já ouvi o S de A como significante do desejo do outro, do grande outro. E é particularmente quase a mesma coisa, né? O Hum, significado do outro, sim, mas nesse momento inicial, Lacan coloca como significado do outro, e aí ele faz um trocadilho e coloca como sintoma, né? tá. Porque o sintoma intrinsecamente tem uma relação com o outro. Mas, como eu disse, né, é uma evolução. Lacan ele vai construindo e vai evoluindo o, o grafo do desejo, certo? Certo, obrigada. E aí eu penso que você já tenha escrito tudo isso, eu vou dar uma apagadinha aqui, somente para escrever o segundo andar, para a gente não perder tempo, que o tempo voa. Mas eu vou me servir desse primeiro, tá? Então, esse seria o primeiro andar do grafo para Lacan. E aí eu vou usar novamente esse primeiro andar, só que de uma forma mais curta. Então, imagine que aqui está toda aquela construção que nós fizemos, acabamos de fazer juntos. Se vocês perceberem, com esse segundo andar, que é uma, um arco interrompido, ou não está tão bonito assim como está no esquema de Lacan, né? Mas o grafo do desejo tem o formato de uma interrogação, de um ponto de interrogação. E aí, sim, lembrando uma coisa, que no seminário, ou melhor, no texto, né, do Subversão do Sujeito, está o grafo completo. E aqui eu não estou apresentando o grafo completo. Estou apresentando o grafo incompleto, que, como é a proposta da aula, uma introdução ao grafo do desejo. E aí eu já citei as referências bibliográficas, e aí vocês vão estudar mais um pouco o grafo completo. Então, nessa subida do segundo arco do grafo do desejo, Lacan coloca uma letrinha, que eu diria que é a mais importante do grafo, que é a letra D de desejo. É, aqui, na interrupção do segundo arco, Lacan coloca um outro, Eu ia trocar a reza, mas eu não troquei. Vou só botar. Lacan coloca um outro ponto muito importante, que é não mais o S de A, mas o S de A barrado. Aqui tem uma barra. Pera. Leiam aqui com uma barra aqui no meio do A. Que o S de A barrado significa o significante da falta do outro. E aí a Michelle Romão Faria,
ela tem um texto muito bom, significante da falta do outro, sobre o significante da falta do outro. Eu não vou lembrar agora o nome do texto, mas de repente, se alguém quiser dar um Google aí, coloca significante da falta do outro, Michele, e aí ela vai aparecer. Na conclusão do grafo, Lacan coloca uma tema da fantasia. E eu vou explicar melhor como é que ele utiliza isso. Ele coloca mais ou menos aqui. S, losango, A minúsculo. Isso aqui é um A. Esse aqui é a fantasia. Ainda pegando o caso de Pedro, Pedro que os pais querem que ele faça medicina, mas ele quer ser caminhoneiro. Imagine que ainda como criança ou como adulto, Pedro chega na adolescência, na juventude e precisa decidir o que vai cursar. E Pedro está num trabalho de análise. E aqui chega-se à grande e crucial pergunta, famosíssima, que às vezes aparecem, inclusive nas nossas tatuagens, né? O famoso que voio, que é uma extração que Lacan faz de um conto onde a pergunta que voio tem o formato de uma cabeça de bode, se eu não me engano. A Michelle cita isso na aula dela, mas enfim, não é tão importante assim. Esse segundo arco, ou esse segundo patamar do grafo do desejo, ele diz respeito à figura e à presença do analista dentro desse caso constituído na linguagem. Então, Pedro começa esse processo de ter que decidir: faz medicina ou vai ser caminhoneiro? E Pedro não tem uma resposta. Pedro tem fenômenos de corpo. Ele tem crise de ansiedade, ele continua com insônia, com pesadelos ferrenhos, e ele chega ao trabalho de análise nessa grande problemática de ter que lidar com esses fenômenos de corpo. E ele coloca isso diante do analista. É, eu não sei o que fazer com isso. E ele se atém mais aos fenômenos de corpo do que à grande questão: fazer medicina ou não fazer medicina. Esse segundo andar do grafo do desejo é justamente o momento em que, ou os momentos em que o analista pergunta: o que queres? Diante do desejo dos teus pais, o que queres? E aí Lacan elabora isso quase próximo do seminário 20 e traz isso também com clareza no seminário 20, o famoso axioma que o desejo do homem é o desejo do outro. Quando ele afirma que o desejo do homem é o desejo do outro, não é que eu deseje o desejo dos meus pais, por exemplo, ou que Pedro deseje o desejo dos pais dele, mas que o desejo desse grande outro é a base de onde se parte. Mais uma vez, esse corte, que é essa seta que aponta para o lado direito do segundo andar, vou tocar aqui a cor. Essa seta é mais uma vez a inscrição, só que agora de uma pergunta. E esse arco ele aponta para o significante da falta do outro, porque no outro não há um significante para o meu desejo. Oi? Quer falar, Jonathan? Acho que não. Quando o analista pergunta para o analisante o que queres, consequentemente, o analisante muitas vezes não tem o que responder ou não consegue responder. E quando esse não conseguir responder ao que voio, ao que queres, justamente aponta para a falta de significante no outro. Porque o outro não é tão completo assim como eu imagino. Em análise, Pedro vai poder perceber que os pais não sabem de fato o que é melhor para ele.
que talvez o melhor para ele não seja fazer medicina, mas que haja espaço para ele também, para que ele decida o que ele quer fazer. E sim, em algum momento, o desejo de Pedro pode coincidir com o desejo dos pais, que é fazer medicina. Mas, na melhor das hipóteses, o desejo do homem é o desejo do outro, porque no outro falta um significante que defina o meu desejo. Então, eu pergunto para os meus pais: o que é que o senhor, o que é que a senhora quer de mim? Eles vão dizer, né? Eu quero que você seja médico. Mas por que médico? Por que não outra coisa? Né? E essa é a tarefa do analista, é fazer que a falta do outro ou a falta de significante no outro, de alguma forma, possa ser escancarada. De que a palavra do outro ela serve para constituir, mas ela não serve para direcionar. Então, o segundo andar do grafo do desejo, com essa pergunta do que voio, ela aponta para a presença, a atuação e a operação do analista dentro do caso em questão. Um ponto muito importante e interessante é os dois andares, eles operam simultaneamente. Lacan diz isso no seminário 6 na página. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Na página 45 do seminário 6, Lacan diz assim: como dissemos, o segundo andar do grafo do desejo comporta como o andar inferior um tesouro sincrônico, uma bateria de significantes inconscientes para cada sujeito e uma mensagem em que se anuncia a resposta que foi. E ele ainda diz na página 36 que a finalidade deste grafo é mostrar as relações essenciais para nós, na medida em que somos analistas do sujeito falante com o significante. Eu diria ainda que a intenção do grafo é mostrar a relação do sujeito com a falta de significantes, né? Então, o que voio, o que queres, tem em vista esvaziar o tesouro dos significantes, de modo que, na ausência de uma palavra para o meu desejo, eu invente uma. Eu não sei o que eu quero, mas eu posso inventar o que eu quero. Eu não sei o que eu desejo, mas eu posso inventar o que eu quero para o meu desejo. Deixa eu ver aqui as questões, perdão pela interrupção, significante. Pronto, perfeito, o texto da Michelle. Hum, Kaique dizendo, Carlos dizendo que já vê possibilidades na clínica. Perfeito. Sim, o grafo desejo exclusivamente ele serve para a clínica, para escrever os casos clínicos. E agora eu abro para as questões. Certamente a cabeça de vocês deve estar pipocando. Alguns entenderam alguma coisa, outros não entenderam nada. É, mas vocês têm material para estudar um bom tempo. E ainda, antes de vocês pensarem se querem dizer alguma coisa, para quem gosta de ler o seminário na íntegra, eu indicaria que lessem o seminário 6 em paralelo com o texto Introdução ao Ensino de Hegel. Eu acho que é esse o título do livro. Introdução ao Ensino de Hegel, é uma coisa assim. Porque o desejo para Lacan, ele pauta a partir do desejo para Hegel, mas ele também subverte o desejo freudiano e subverte o desejo de Deleuze, né? O desejo para Lacan, esse desejo que é uma... No seminário 6, né, nesse que eu estou em mãos, Lacan também responde a uma outra questão, né? O que é o desejo? O desejo é o desejo de continuar desejando. Em suma, bem resumidamente,
o desejo para Lacan, né, nessa perspectiva do desejo, o desejo de continuar desejando, é o desejo de que não haja uma definição para o meu desejo, mas que eu possa desejar sem ninguém me dizer o que eu quero. É isso que o sujeito faz em análise. Ó, eu não quero que ninguém diga o que eu tenho que fazer. Eu vou decidir o que fazer da minha vida, né? Eu acho que para mim, né, para mim, um ótimo exemplo de alguém analisada sem ser é Rita Lee. Acho que Rita Lee explica o desejo para Lacan. É isso de foda-se o mundo, eu vou fazer o que eu quero, né? E obviamente, eu sei o que eu quero momentaneamente. Eu acho que o objeto do querer, né, que é uma outra questão, é igual o objeto da pulsão. É sempre parcial. Eu quero isso agora, mas eu já não quero mais, eu quero outra coisa. Como aquilo, né? Eu quero uma bolsa da Zara, com as mulheres. Uma bolsa sei lá, uma bem cara, que eu não vou saber o nome de uma marca. Acho que vocês viram aquele vídeo no Instagram de uma menina que pega as compras do dia e vai mostrar ao pai, né? Pai, chuta quanto foi essa bolsa. Ah, R$ 800, mais um pouco, 5.000, mais um pouco, R$ 18.000. Ah, eu quero essa bolsa, mas quando eu tenho essa bolsa, eu já não quero mais ela. Porque o que se deseja não é o que se pode ter, é o que não se pode ter. E aí, nesse meio do caminho, a gente vai colocando objetos porque é insuportável suportar a falta. É insuportável não ter um nome para o próprio desejo. Então, eu vou colocando objetos, objetos e objetos, né? Então, acho que seria isso. E agora eu quero ouvir vocês. Fiquem à vontade. Levantem a mão, por gentileza, um de cada vez. Ninguém, tá todo mundo sabido. Espero que não tenham entendido, né? Que ninguém tenha entendido. Para vocês. Humberto, Oi, Larissa. tá me ouvindo bem? Eu não sei assim nem como formular, mas teve uma hora que você falou que os dois andares, né? Você leu aí o seminário, acho que 6, página 45, que os dois andares operam simultaneamente. Será possível comentar um pouco sobre isso? Tipo, foi o exemplo que você deu do Pedro, né? Que eu entendi foi o primeiro andar, e o segundo, essa coisa dos que vou ir, não sei como fala, que queres, né? Seria nesse sentido, desses dois andares, mas se puder comentar um pouco como que funciona simultaneamente, é na análise, é na vida? Eu fiquei meio Sim, pensando assim. claro, claro. Se pronuncia que é uma palavra em francês. É, Italiano. Oi? Italiano. Italiano, pronto. Perdão. É, sim, sobre a operação. Lembre que toda a utilidade que o Lacan nos apresenta dentro dos grafos, matemas e esquemas é para análise. Então, não tem como você usar o grafo do desejo para pensar a vida. Você usa para pensar o trabalho de análise, dentro do trabalho de análise. Então, dentro dessa proposta do trabalho de análise, não tem como você dizer que primeiro se opera o primeiro andar, depois o segundo. É uma operação simultânea, no sentido de, na fala do sujeito, se opera a constituição dele e, consequentemente, a pergunta a si mesmo. Ou a pergunta, na melhor das hipóteses, ao analista. Ó, Humberto, eu sou isso aqui, minha mãe disse que eu sou isso. E agora, o que é que eu faço? Me ajuda. Né? Então, às vezes, dentro de uma única sessão, os dois andares eles vão estar em operação. Quando se coloca a completude do desejo do outro e a incompletude do meu desejo. Porque para o neurótico, o outro ele é sempre completo. O outro sempre sabe o que eu tenho que fazer. Para mim, para o neurótico, o desejo é incompleto, é imperfeito, porque perfeito é o outro. E o atravessamento do fantasma, que é quando o Lacan coloca lá na ponta
do segundo andar do grafo, o tema da fantasia, quando se atravessa o fantasma, se percebe que o outro é tão furado quanto eu, que o outro é tão lascado quanto eu. Então, é quando eu percebo que minha mãe, que disse que eu deveria ser e fazer isso aqui, ela é uma mulher, para além de ser a minha mãe. Então, é o atravessamento da fantasia que vai permitir ao sujeito essa possibilidade de olhar para o outro e dizer, eu vivi a vida inteira à custa do que nunca existiu na íntegra. Não à toa, Lacan, no final do ensino dele, diz, né? O grande outro não existe. E não é que não existe na íntegra, ele existe. Ele só é isso que a nossa fantasia constrói. Então, eu tenho medo da minha mãe, mas por que você tem medo? Porque ela é muito brava. E o que ela vai fazer? Ela pode me bater. E o que mais? Ela vai bater em você com 38 anos de idade, né? E aí é a fantasia. Então, eu acho que, para mim, né? Na fantasia reside todo o sofrimento do neurótico. Pode-se dizer que o outro, de fato, não existe. O que é a fantasia, Tiago. Projeção é freudiana. Fantasia. A fantasia constituída a respeito do outro. Quem mais? Ninguém mais? Eu vou acreditar que todo mundo. Oi. 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 Oi, Isaías, fique à vontade. Você deu um exemplo clássico da bolsa e da mulher, que é um significante muito bem colocado aí, a questão da bolsa, nessa busca da falta, uma bolsa, né? Abre e fecha a bolsa e zíper e tudo mais. Quando você me traz esse exemplo, me remete um pouco é, casos de pacientes aí, é, nem muitas vezes em casos de transferência mesmo com o analista, mas nos seus relacionamentos, nos seus relacionamentos do qual se aproxima do companheiro, da companheira e tudo mais, aí porque vamos pensar no histérico, na histérica aí, e de repente, ao aproximar-se, não é aquele objeto do qual ela queria, satisfaz, e lidar com a falta aí, e ficou no campo da fantasia aí, e simplesmente é, aquilo que era tanta coisa, se tornou um nada, na verdade, e fica insatisfeita. Então, ou insatisfeito. Eu gostaria de justamente ouvir um pouquinho sobre isso, porque é algo que aparece muito dentro da clínica, porque você trouxe como objeto, né, uma bolsa, mas nesses objetos aí amorosos aparece muito nas relações. Então, né, aquele que quer ser desejado, aquele que deseja, aquele que quer ser desejado, ou aquele que sente-se desejado, né, e não é desejado. Sim, ótimo. Eu tô rindo porque a Tatiana colocou um link da Louis Vuitton, da bolsa de 60 mil reais. Foi Caso ótimo. alguém se anime, né, Humberto? Tá aí o link, ó. Alguém que queira comprar a bolsa da Louis Vuitton. Muito bom, Tatiana. E muito bom também, Isaías, esse exemplo, essa referência que você faz às relações afetivas. Eu acho que em algum momento, de repente, a gente pode parar, como paramos essa sexta-feira, só para pensar o tema da fantasia, porque serve muito na clínica para pensar a relação com o objeto. Porque, na verdade, a fantasia, ela existe para que eu suporte lidar com a ausência de representação do meu desejo, né? Então, na fantasia eu sofro, na fantasia eu namoro, na fantasia eu engravido, as famosas gravidez psicológicas, na fantasia eu amputo um membro e sofro pelo membro fantasma,
Na fantasia, eu padeço de amor, eu escrevo poeticamente. A poesia está no campo da fantasia, né? É uma relação do sujeito com o objeto. E Lacan coloca no Seminário 6 isso muito claro, que sem fantasia não existe desejo. A fantasia é a suplência para o desejo. Então, dentro das relações afetivas, o outro também está objetificado. O outro também ocupa um lugar de objeto. E o outro é muito real. Não real insuportável, mas real de realístico. O outro é ele mesmo. Então eu preciso criar uma fantasia que beira o delírio, que eu controlo, que ele é igual a mim. Nada é mais patético do que achar que existem pessoas igual a nós, do que eu vou me relacionar com o igual. Porque não há um igual a mim. Ah, mas a gente tem muita coisa parecida. Esse relacionamento que mais tende a dar errado, né? Porque a gente tende a buscar o igual, e o igual é sempre da ordem da fantasia. Quando a fantasia cai, fica só a realidade. Então, como é que eu vou lidar com a realidade sem a fantasia, né? Então, Deus me livre de me relacionar com alguém igual a mim. Justamente, Pablo, né? Deus me livre de alguém de me relacionar com alguém igual a mim, né? Seria insuportável. Então, é preciso que essa fantasia, e é quando essa fantasia ela beira os fenômenos, né? Os fenômenos adoecedores, psicopatológicos, e tá doente de quê? Doente de fantasia, né? O pânico, a depressão, a ansiedade. Quando a fantasia cai, eu me deparo cara a cara com o objeto. E aí eu surto. Eu entro numa crise de pânico, eu entro numa depressão, eu entro numa crise de ansiedade, né? Tudo isso deve-se à presença ou à ausência da fantasia nas nossas relações, né? Quantos de nós, ou se nós somos agora 41, imagine, 41 clínicos numa única sala, fosse abrir quantos pacientes tem e fazer uma peneira. Quantos vêm por crise no relacionamento, né? A gente passaria o resto da noite aqui só elencando quantas dores de cotovelo não tem no consultório, né? Quantos corações quebrados não tem no consultório. É só o que tem. A fantasia que não se sustenta, né? Primeiro Jonathan, depois Isaías e a gente conclui. Fique à vontade, Jonathan. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu queria pedir desculpa, Humberto, eu cheguei igual aquele aluno que chega no meio da aula e derruba o material pela sala de aula inteira e faz barulho. Então, me desculpem por isso. E vocês trazendo essa fala me remeteu um pouco. Deixa eu tirar minha mão levantada. Me remeteu um pouco a uma fala da Tayara Tome, que uma analogia dela sobre o que é esse desejo. O que o homem ou a mulher deseja para além da bolsa? O que a bolsa representa? O que é essa bolsa? E aí ela traz um exemplo da criança que está no mercado e aí ela pede um brinquedo. E aí o pai diz não para o brinquedo, e aí a criança continua pelo mercado e daqui a pouco pede algo, outra coisa, um chocolate. E o pai diz não para o chocolate, e aí o desejo vai mudando. E no final a criança pede uma bala, daquelas balas bem baratinhas. Então, o desejo da criança estava no brinquedo, estava no chocolate, estava na bala. A resposta do não era a partir do valor. O que a criança estava pedindo? Qual é o desejo daquela criança? É aquele objeto? Ou é a bolsa? Ou é o valor da bolsa? Ou é o que ela representa? Ou será que aquela criança não estava buscando era o sim? Não tem a ver com a bolsa, não tem a ver com o chocolate, não tem a ver com o brinquedo, não tem a ver com a bala, mas o sim em algum momento. E o sim de quê? Onde a bolsa se torna um sim? Talvez de um eu posso, eu alcancei, eu conquisto.
que vem por mim ou vem pelo outro. Assim, mas o que é esse objeto de desejo? Só isso. Obrigado, Jonathan. Isaías? Só complementar aquilo que você falava, Humberto, que eu havia justamente lhe questionado, pontuado, daí você trouxe de forma muito astuta a questão da perda da fantasia, né? Ou seja, cai-se uma fantasia. E aí me remeteu a um livro, por mais que seja um outro conceito, um outro termo que ele use, né? O Násio, quando ele escreve, por exemplo, a depressão. Você mesmo citou aí a depressão, por exemplo, né? A pessoa chega na clínica. Então, ele tem um livro justamente, a depressão é a perda de uma ilusão, que seria uma perda da fantasia. Ou seja, né, vivemos, vamos nos colocar mesmo na nós sendo analisado, nós estamos aí queira ou não queira caindo, furamos um buraco, colocamos o tapete e passamos, imaginamos que outra pessoa vai passar por ali, mas somos nós que vamos cair nesse mesmo buraco, nessa mesma cilada. Então, por mais que nós estejamos em análise, muitas vezes estamos aí ainda caindo nessas fantasias, né? Ao invés de cair a fantasia. Então, me remeteu a esse texto, embora ele utilize outro conceito aqui de ilusão, mas essa perda, esse cair da fantasia para cair na realidade. E dói, e dói. Mas que bom que existe a fantasia, senão seria o delírio, né? Exatamente. Não está lascado. Seria uma nação de gente psicótica delirando. Então, que bom que existe a fantasia. A gente sofre, padece como uns cachorros de rua, mas é isso, né? Sem fantasia não existe vida. Vamos fazer uma foto, abram as câmeras, o sorriso também. Eu posto lá no grupo para vocês, e aí, se forem postar, me marquem, por gentileza. Todo mundo abrindo o sorriso em 3, 2, 1. Fiz o primeiro. Peraí, de novo. 3, 2, 1. Deixa eu fazer agora o segundo. De novo. 3, 2, 1. Pronto.